Olá, fofinho, fofinha, tudo bem? Tá aí, né? Que bom! Já tá no 5º módulo junto com a gente? Tô gostando de ver. Vamos pro 5º módulo do setor 152? Gil Vicente. Na verdade, o módulo chama Humanismo. Ei, vem cá. Essas nossas aulas aqui é para você saber o que você tem que focar no módulo. Você vai pegar esse módulo, vai falar de uma tal de poesia palaciana. E deleta. Vai falar de um tal de Fernão Lopes, que trabalhava na Torre do Tombo, que foi o primeiro historiógrafo português, vai ser inspiração para Camões. E deleta. Tudo bem? Esse módulo, na verdade, vai chamar Gil Vicente. É sobre o teatro vicentino. O foco é no pai do teatro em língua portuguesa, chamado Gil Vicente. Tudo bem? Então vamos conhecer um pouquinho do Gil Vicente? Gil Vicente, tá certo? Tá lá nos 1500 e alguma coisa, século XVI, portanto. E o Gil Vicente, primeira coisa importante, ainda não é a língua portuguesa. Menino, só vai falar língua portuguesa, só vai ter língua portuguesa a partir do Camões. Tudo bem? A partir do classicismo. Então, trovadorismo e Gil Vicente, né, o humanismo, ainda não é a língua portuguesa. São textos meio bilíngues. É uma mistura de português com espanhol. No caso do trovadorismo, o português, que era uma língua misturada com o galego, chamava galego-português. É uma mistureba ainda. Tranquilo? Outra questão que nós vamos ter aqui é o seguinte. Vamos pensar no tempo? Voltar. Por que ele é o pai do teatro português? Porque na Idade Média, as peças do teatro grego, as peças clássicas, tinham sumido. Não estava em circulação. Ele nunca ouviu falar de Antígona, nunca ouviu falar de Medeia, nunca ouviu falar de Édipo Rei, tá certo? Então ele não sabia o que era teatro, ele teve que inventar o teatro, tá certo? Ele até copiou um cara da Espanha chamado Juan de la Encina, mas aí abafa esse caso, vamos tocar o nosso barco, certo? Aí o que eu acho bacana no Gil Vicente? Se você pegar uma boa trupe de atores hoje, você ainda ri com o Gil Vicente. Como é que ele consegue fazer você rir 500 anos depois? Porque vamos lá, bebê, volta no tempo. Cenário de 0 a 10, 3. Iluminação, menos 125. Figurino, sobrava o quê? O texto para ele, concorda? Então ele tem a força da palavra. É muito interessante o texto do Gil Vicente. Outra questão interessante, né? Que era um teatro declamado. Pouca gente sabia ler e escrever, então tinha que decorar. Então é por isso que está a forma de redondilha, aquele verso de 7 sílabas poéticas. Lembra? Nossa, mas é teatro ou é poesia? É teatro declamado. Sim? Mas uma questão interessante são as alegorias. O que é um personagem alegórico? Quando ele fala anjo e diabo, na verdade é o bem e o mal. Alegoria é quando o personagem representa uma sensação, uma emoção humana. Sim? Outra coisa importante. Gil Vicente foca sempre a crítica nas pessoas e não nas instituições. Ele mandou, no alto da barca do inferno, um juiz para o inferno. Ele não mandou o sistema judiciário. Só os juízes que são corruptos. Ele mandou um padre para o inferno. Ele não mandou a igreja católica. Só os padres que têm amantes, que não respeitam as regras da igreja. Então o foco é no indivíduo e não na instituição. Tranquilo? Mais uma coisa importante, que talvez seja a coisa mais importante desse módulo. Marcelo, eu vou guardar uma coisa só, não enche meu saco. Ele faz a chamada sátira moralizante. O que é uma sátira moralizante? Gil Vicente vai seguir um lema latino, tá certo? Marcelo, dito que a gente diz, ridendo, castiga-te, mores. Marcelo, por que está em latim? Porque eu estou saindo da Idade Média e entrando no mundo renascentista. E o mundo renascentista é o mundo clássico. Tá certo ou não? Então, ele não é nem Idade Média, nem Renascimento. Ele está exatamente no meio. Cuidado, cuidado, cuidado. Para nós da literatura, ainda é um momento separado do Renascimento. Na história, o humanismo faz parte do Renascimento. Isso dá uma confusãozinha na sua cabeça. Então, na história, no curso do Gui, por exemplo, tá certo? O humanismo já faz parte do Renascimento. Para nós ainda não. É um momento de transição entre o Renascimento e a Idade Média. Gil Vicente é um pouquinho Idade Média, um pouquinho renascentista. E é por isso que a gente vai ter essa frase em latim. Ridendo, castiga-te, mores. O riso castiga, educa, controla, coloca no seu lugar os costumes. Porque você sabe, né, bebê? Sempre foi importante no mundo os palhaços, os humoristas. Porque eles são uma espécie de chicote moral da sociedade. Então toda a peça do Gil Vicente faz você rir. Mas enquanto você não percebe, ele puxa sua orelha e te dá lições de moral. Gostaria que você, ao estudar esse módulo, desse um pouquinho de foco em 2 enredos. Ter noções, pelo menos, do Alto da Barca do Inferno e da farsa de Inês Pereira. Estamos juntos com o seu objetivo, que é chegar à universidade, tá certo? Assine nosso canal, acesse nossa playlist e divulgue para os seus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Parabéns você que está aí fazendo as aulas, né, virtuais, tá certo? Ocupando a sua mente, saindo da televisão, não ficando só ouvindo notícia ruim, tá certo? E tocando a sua vida, porque a vida continua, né, bebê? Vamos lá, então? Hoje, o módulo 5. Vamos falar um pouquinho do humanismo. Atenção! Se você pegar seu material teórico,
vai falar de uma tal de poesia palaciana, que é um desdobramento natural das cantigas de amor, que eram feitas na corte. E deleta. Depois vai falar do Fernão Lopes, o primeiro historiógrafo de Portugal. Né? Era o guardião da Torre do Tombo, ele que escreveu sobre a história de Portugal. Camões vai ler o Fernão Lopes para poder se inspirar para os Lusíadas. E deleta. Porque, em geral, quem cai é Gil Vicente. Então, apesar do módulo chamar humanismo, nós vamos falar do pai do teatro, né, em língua portuguesa, que é Gil Vicente, do teatro vicentino. Muito bem. Olha lá, meninos, o que é humanismo? Humanismo não é uma escola literária. Vamos logo começar de cara a falar sobre isso? Para ser escola literária, tem que ter duas coisas. Tem que ter um líder e um texto fundador. Um texto, né, em torno do qual todo mundo se sentou, né, numa leitura virtual que seja, mas que todo mundo leu para poder iniciar uma nova escola. Então, vamos lá. O líder, né, do romantismo é o Victor Hugo. Porque o Victor Hugo tem um livro chamado Cromwell, que ele fala assim no prefácio: eu sei que estou inaugurando uma nova estética. Então ali é um ponto inicial, é um marco, né? Parnasianismo. Olavo Bilac fez um poema chamado Profissão de Fé, que ele vai dizer o que era ser, né, poeta, que ele é como um ourives, tá certo? Todas as regras do parnasianismo. Então é uma escola que tem um líder e um texto fundador. Aqui nós não temos isso. Nós não temos nem o líder, nem o texto fundador. E eu estou entre a Idade Média, que é o mundo teocêntrico, da Igreja Católica, o centrismo, tá certo? E o Renascimento. Vamos lembrar do Renascimento? Renascimento é resgatar a cultura greco-romana. E aí, ao resgatar a cultura greco-romana, ao resgatar o clássico, que estava tudo escondido dentro dos mosteiros, das bibliotecas dos seminários, dos conventos, um cidadão, né, comum na Idade Média nunca ouviu falar de Platão, nunca ouviu falar de Aristóteles, nunca ouviu falar de Sócrates. Agora volta essa cultura, tá certo? Há várias razões, o professor de História depois vai te explicar. A invenção da imprensa, a queda de Constantinopla no Império Romano do Oriente, que fez os sábios virem para o Ocidente e trazer de volta essa cultura, tá certo? Nós vamos ter um resgate da cultura greco-romana. E aí, bebê, vamos pensar juntos? Em qual civilização eu estou mais próximo da ideia de ser um Deus? No mundo cristão ou no mundo clássico? No mundo clássico. Porque o Deus cristão, ele é tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, a ponto de mandar o próprio filho para morrer por nós, como diz a tradição cristã. O que acontece? Que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Perto dele só um ratinho. Lá no mundo greco-romano não. Os deuses têm raiva, têm inveja, têm ira, têm tesão, desce para a terra, transa com os mortais, volta para o Olimpo. Então, se os deuses são um pouco homens, logo os homens são um pouco deuses. Acrescente-se a isso as grandes navegações. Eles dominaram o mar. E ao dominar o mar, qual a sensação que nós vamos ter? Né? Que ele pode tudo. Então agora surge o antropocentrismo. Eles continuam rezando, indo à missa. Simplesmente eles vão dizer: Deus, obrigado, agora é comigo o negócio. Deixa que eu sou o gerente do negócio aqui. Tá certo? Muito bem. Marcelo, tá, eu te entendi. Mas como é que alguém pode ser teo e antropo ao mesmo tempo? Então lá, ser artista não é presente de Deus, é castigo. Porque o cara fica com o radar ligado 24 horas. Pim, pim, pim. E ele pega no ar o que está acontecendo. O Gil Vicente, se eu trouxesse ele para cá numa máquina do tempo e perguntasse: Gil Vicente, você sabia que você é teo e antropo ao mesmo tempo? Ele não sabe disso. Ele não entende essa simultaneidade. Mas ele pegou, né? O artista tem alguma coisa, uma inteligência emocional diferenciada, tem alguma coisa no artista que faz ele pegar no ar o que está acontecendo e botar no papel. Certo? Olha lá. O Alto da Barca do Inferno, que é a obra mais famosa do Gil Vicente. Eu peço desculpas para os colegas que são evangélicos, eu não sei como é que funciona na igreja evangélica. No catolicismo se diz o seguinte: ao morrer, ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno, ou eu fico no limbo, no purgatório, né? Esperando o dia do juízo final. Ora, 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 ora. Gil Vicente é católico. Então ele fez o Alto da Glória, que é o céu, o Alto do Purgatório e o mais famoso, que é o Alto da Barca do Inferno. Então veja, falar de céu, inferno, purgatório é uma visão cristã, sobretudo católica, tá certo? De viés católico, olha lá. Então é o mundo teocêntrico. Agora vamos lá. Quem fez aí catequese, escola bíblica, quem fez aí crisma, escola dominical. A Bíblia fala alguma coisa de pegar em barco? Não, né? Tem até aquela música: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus, não manda pegar barco nenhum, tá certo ou não? Então presta atenção. Barco, quem é que fala de barco? É o mundo grego. Lembra? Tem Hades, que cuida dos mortos, e o reino dos mortos, e Zeus, que cuida dos vivos. Então o que acontece? Para chegar lá, no mundo dos mortos, porque não tem céu e inferno, tem só vivos e mortos, eu preciso atravessar um rio, e tem o Caronte, né? Eu tenho que pagar para ele, senão eu não consigo atravessar e vira uma alma penada. Então falar de barco é o mundo grego. Então olha lá, sem perceber, o Gil Vicente misturou duas tradições: a tradição cristã, céu, inferno e purgatório,
com a tradição, tá certo? Clássica. Ele foi Theo e Antropo ao mesmo tempo. Só lembrando rapidinho, né? Alto é uma peça que seja popular, de caráter religioso. 2 autos famosos do Brasil, o Alto Compadecida, Ariano Suassuna, e Morte e Vida Severina, que também é chamado de O Alto de Natal Pernambucano, de João Cabral de Melo Neto. 2 peças que são populares e que têm, né, dados religiosos, tá certo? Vamos lembrar rapidinho? Quem lembra, Gil Vicente salvou mais pessoas ou condenou mais pessoas? Ele condenou a maioria das pessoas. Vai para o inferno um juiz que era corrupto, uma alcoviteira que trabalhava com prostituição, um fidalgo que era arrogante, que humilhava as pessoas mais pobres, um sapateiro que cobrava preços torcivos, né? Hoje seria o pessoal que vende álcool gel, tá certo? Muito bem. Ia também para o inferno, né? Um enforcado, um judeu. Quem que ele salvou? Ele só vai salvar, tá certo? Um parvo, que é o bobo, a gente chama de parvo, mas na verdade ele é fora da casinha, né? Ele não sabe o que faz, e os cavaleiros cruzados. Ele manda, inclusive, para o inferno um padre. O padre chegou com um amante lá embaixo e vai para o inferno. Ter coragem, em 1400 e pouco, de mandar um padre para o inferno, é uma atitude teocêntrica ou antropocêntrica? Fala que eu ouço daqui. Tá. Antropocêntrica, concorda? É alguém colocando o dedo na cara da igreja e falando, vocês também erram. Concorda? Agora vamos lá. Esse padre não matou, esse padre não roubou, esse padre não fez nada, ele só tem um amante. E quem disse que padre não pode ter amante? Não está na Bíblia. Foi a igreja que decidiu. Então o Gil Vicente está seguindo o critério da igreja. Então veja só, ele ao mesmo tempo é antropo, mas é teocêntrico. Porque ele segue, né, o critério da igreja, mas acusa a igreja. Pessoas da igreja. Certinho? Tranquilo? Foi teo e antropo ao mesmo tempo. Cuidado. Gil Vicente mandou um padre safadão para o inferno. Ele não mandou toda a igreja católica. Ele manda os indivíduos, não a instituição. Ele mandou para o inferno um juiz corrupto. Ele não está mandando o sistema judiciário. É só o juiz que é corrupto. Então ele ataca o indivíduo, não a instituição. Tá bom? Muito bem. Essa é a tela mais importante, né? O que né, forja o Gil Vicente? O que faz ele ser quem ele é? É um ditado romano, por isso que está em latim, cultura clássica. Ridendo, castiga-te, mores. O riso controla, educa os costumes. É a tal da sátira moralizante. A risada, tá certo? É capaz de trazer coisas, fazer reflexões que a pessoa não entenderia de outra maneira. Veja a importância do Porta dos Fundos, né? Hoje em dia. Lá no ano 3000, quando alguém quiser conhecer o nosso tempo, é só assistir os vídeos do Porta dos Fundos que vai entender o que está acontecendo. Né? A importância do humor, né? Do palhaço na sociedade. Muito bem. Como é que são as peças do Gil Vicente? Por que ele é o pai do teatro português? Porque ele nunca tinha visto uma peça. Ele nunca viu Antígona, nunca viu Medeia, nunca viu Édipo Rei, que são peças gregas que não apareciam na Idade Média. Então, ele meio que inventou o seu teatro. E ele fez uma coisa brilhante. O que ele fez? As cenas são soltas. Então, quem conhece o Alto da Barca do Inferno? É muito grave se entrar primeiro o enforcado, ou o judeu, ou o parvo? Não. A ordem não importa muito. Então, o que acontece? Uma cena não depende da outra. Professor, eu não queria trabalhar, se tivesse que fazer essa peça, eu não ia querer fazer não, porque eu não gosto de aparecer. Quem conhece a peça sabe. Tirando o anjo e o diabo, ninguém fica mais que 10 minutos no palco. Por que o Gil Vicente fez isso? Para não dar tempo de você se envolver emocionalmente com a personagem. Porque se o ator foi muito bom, ou se a personagem for muito interessante, né, você se envolve e não consegue fazer o que ele quer, que é o julgamento moral. É a Carminha, na Avenida Brasil, né? A Nina era tão chata, tão chata, tão chata. E a Carminha a Adriana Esteves fez uma Carminha tão humana que a gente esquece que ela jogou uma criança no lixão, que ela abandonou o filho, que ela traiu o marido, que ela era cachorra. Tá certo ou não? Por quê? Porque a Adriana Esteves pegou a personagem e colocou no bolso. E aí você não consegue mais fazer um julgamento moral. Então o Gil Vicente, muito inteligentemente, não deixa ninguém ficar no palco muito tempo para você fazer o que ele quer. A tal da sátira moralizante, né? A única coisa que liga nessa peça é o anjo e o diabo. O anjo que representa o bem, o diabo que representa o mal. Que são duas alegorias. Muito bem, cuidado. Né? Vamos voltar no tempo? 1400 e pouco. Cenário de 0 a 10, 4. Iluminação, menos 125. O que sobrou para o Gil Vicente? Figurino e o texto. Ele tem um texto muito bom, né? Ele consegue fazer você rir até hoje porque ele não tinha outro recurso. Tinha que ser o texto. E ele faz os personagens começarem a falar de acordo com o seu papel social. Não se esqueça que é teatro, se é teatro é gênero dramático, lembra? Dramático não tem nada a ver com chorar e arrancar cabelo, é porque foi feito por um dramaturgo. Tem as famosas rubricas, são aqueles comentários, se é pela esquerda, cara de triste. Muito bem. Olha a mão do tio Marcelo. Cuidando na tirania do pobre povo queixou e porque degenerou, tudo dá 7. É a tal da redondilha maior. Marcelo, agora deu confusão. É teatro ou poesia? É teatro declamado.
Lembre-se que ainda a maioria das pessoas era analfabeta. Então era um teatro já feito para declamar e para facilitar a memorização, tá bom? O que se espera de um aluno que passou numa boa escola brasileira, e você está numa boa escola brasileira? Que tenha noções do Alto da Barca do Inferno e noções de uma outra peça chamada Farsa, de Inês Pereira. Gil Vicente escrevia muito, Gil Vicente escrevia rápido, começaram a desconfiar que não era ele, né? Que achavam que ele copiava de alguém. Parênteses. É verdade, ele copiou algumas peças de um cara da Espanha chamado Juan de la Encina, tá certo? Mas aí diz a lenda que ele ficou ofendido e lançou um desafio. Vocês vão me dar uma frase, né? Vão me colocar no aposento aqui do palácio, me trancar, que eu vou sair com uma peça pronta. E foi assim que nasceu a farsa de Inês Pereira. Né? A frase é: prefiro um burro que me carregue a um cavalo que me derrube. Vocês conhecem, né? Uma fábula, em geral, é no final que tem a moral da história. Aqui meio que foi invertido o processo. Deram pra ele como se fosse a moral, né, da história e ele teve que inventar em cima uma história. Prefiro um burro que me carregue a um cavalo que me derrube. Como a farsa de Inês Pereira não está sendo solicitada em nenhum dos grandes vestibulares do Brasil, se você quiser conhecer um pouquinho mais da peça, tem o resumo aí no seu material, tá bom? Então, bons estudos, faz o módulo 5 e até a próxima. Tchau, tchau!